De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 10 milhões de brasileiros sofrem com osteoporose. O problema é que, normalmente, a doença só é descoberta quando está num estágio mais avançado. Para conversar com a gente sobre como a atividade física pode ajudar no tratamento, convidamos o professor de Educação Física, Jonathan Batilani. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Elaine? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, vamos explicar para as pessoas o que é a osteoporose. É um enfraquecimento dos ossos, mas por que isso acontece? Geralmente, Elaine, isso acontece em praticamente a grande maioria das mulheres, né, do que em relação aí aos homens, e está intimamente relacionado com a perda aí da massa óssea, né, da densidade mineral. Então, através disso, o osso fica mais fraco e mais suscetível a fraturas. Normalmente se descobre assim, né, numa fratura ou numa dor forte, né? Exatamente. Né? Hoje em dia ainda a medicina e as pessoas têm se prevenido, né? Elas procuram um médico e principalmente depois da menopausa tem uma deficiência que acontece na mulher que é a vitamina D, a deficiência dessa vitamina, que está relacionado com aí a possibilidade do início, já que é a osteopenia, que a diferença é o início da osteoporose, né? Uhum. Não tem uma diferença da osteoporose em si. Tem a ver com genética, tem a ver com má alimentação, falta de cálcio? Na genética, não. Muitas vezes está relacionado o quê? A pessoa tem a menopausa antes, né? A mulher tem uma menopausa precoce e aí, consequentemente, ter os sintomas aí antes também, né? Na faixa etária de 50 anos, por exemplo. E é o tipo de coisa que não tem como repor, não tem como preencher quando vai ficando mais airadinho lá o osso da gente, né? Por isso que aí entra o papel importantíssimo do exercício físico, da atividade física, né? Principalmente a musculação. Por quê? Porque a musculação, além de fortalecer o sistema muscular, ele fortalece, ele aumenta a densidade mineral óssea. Então, é claro, não é um tratamento curativo, né? Mas quando a gente fala em tratamento paliativo, significa que a pessoa pode ter uma qualidade de vida muito melhor aí por muito mais tempo e retardar ainda mais os efeitos. O ideal é que se comece, claro, a gente fala sempre da importância da prática, da atividade física, mas o ideal é que já se comece aí a trabalhar legal a musculatura, principalmente pernas, quadris, né? Sim. Antes de aparecer os primeiros sintomas, né? Os estudos mostram que a pessoa que não faz exercício, que é sedentária, com 30 anos ela começa a ter a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E isso vai relacionando também com a perda de densidade mineral óssea. Então, quanto antes a pessoa se prevenir, melhor para ela retardar os efeitos. E em relação à musculação e à corrida, são os principais exercícios, porque promove o impacto, né? A corrida promove esse impacto que é importante para o osso ganhar melhorar essa densidade, né? E a gente pode falar de uma forma mais simplificada que a musculatura estando forte, o corpo exige menos dos ossos? Sim, menos dos ossos, menos das articulações, né? Então, se eu tenho um músculo da minha coxa forte, eu vou exigir menos da minha articulação aqui do joelho, né? Então, consequentemente, se você tem um problema degenerativo, né? Uma condropatia, por exemplo, se você tem um quadríceps, né, que é o músculo da coxa, forte, você vai ter menos dor, né? Então, você vai conseguir você não vai curar a doença em si, mas vai conseguir conviver com ela normalmente. Agora, a pessoa descobriu aí, normalmente é a partir dos 45 anos, né, que aparece. Sim, essa faixa etária. Até 40 anos também já aparece. Tem mais novo. Tem casos da minha mãe, por exemplo, com 40 anos ela já entrou na menopausa. A pessoa descobriu que está com problema de osteoporose e tal, dá para começar a fazer um tratamento junto com o início da doença? Sim, geralmente ela vai no médico, né? O médico já prescreve a reposição para que principalmente vitamina D, né? Que é um dos repositores que o médico prescreve. Tomar cálcio ajuda? Exatamente. É um do fator-chave do tratamento, né? E aliado ao exercício. E essa atividade física daí mais direcionada nesse caso? Mais direcionado, né? Um trabalho de fortalecimento mesmo. Então, você vai na academia, procura fazer as sessões de treino de acordo com o que o profissional prescreve, né? Muitas vezes as pessoas acabam não seguindo o que está ali na ficha, né? Só que é importante, por quê? Porque ali o profissional ele prescreve todos os grupos musculares. Então, às vezes a pessoa não gosta de trabalhar tanto perna e trabalha mais braço. Só que aí, em termos funcionais, acaba não sendo tão interessante, né? O ideal é seguir
arrisca mesmo a prescrição do seu professor, do seu treinador, né? Normalmente, é perna e quadril ou pode dar em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo, mas a incidência, principalmente para os idosos, e quando os idosos estão fazendo algum tipo de atividade da vida diária, por exemplo, varrer a calçada, o idoso cai e o principal osso que fratura é o osso do quadril, da bacia, né? É a incidência de maior concentração aí de degeneração óssea. A gente estava falando de seguir à risca a prescrição do educador físico. Se sentir dor, sempre tem que falar com o professor, né? Porque às vezes assim, não, tem que doer para ficar forte. Nem sempre é assim, né? É importante a pessoa saber que tipo de dor que é essa, né? Se é uma dor muscular, tudo bem, é normal, né? Ter esse estímulo, esse novo estímulo, o corpo está se adaptando para isso, né? Só que se é uma dor que é prolongada e muito diferente do que é uma dor muscular, se é uma dor articular, então a pessoa é muito importante ela dar esse retorno para o profissional para poder adaptar, para a gente poder fazer um programa de treino específico para aquele tipo de problema. Então esse retorno é muito importante e é o que acaba não acontecendo em muitos casos, né? É que eles falam, não, agora tem que correr atrás, como costumo dizer, correr atrás do prejuízo e fazer a coisa funcionar, mas nem sempre é assim, né, Jonathan? Tem que tomar esse cuidado, né? E as pessoas, assim, tudo também é questão de como é o atendimento do profissional, né? Eu ressalto muito isso. De tentar conhecer um pouquinho do seu cliente, você saber qual que é a limitação dele, que ele consegue fazer melhor, para você também motivá-lo, né? A gente trabalha com pessoas, a gente tem que tentar motivá-los para eles conseguirem os objetivos. E existem alguns exercícios que são parecidos, que acabam fazendo o mesmo efeito. Então, se de repente um não está muito legal, dá para adaptar o outro, né? Dá para adaptar. Né? Se ele não consegue fazer o exercício na máquina de musculação, é possível fazer no colchonete, por exemplo. Você trabalha o mesmo grupo muscular e a pessoa acaba se sentindo melhor também. Essa é uma forma, inclusive, de motivar a pessoa a não parar, né? Porque às vezes a pessoa para de fazer atividade física e fala, eu não gosto da máquina tal, toda vez que tem que ir para aquela máquina, eu não sei regular, eu não sei ajustar meu corpo ali. Então, se o profissional consegue identificar isso do seu cliente, ele vai conseguir adaptar o exercício. E a pessoa vai se motivar em continuar fazendo. Aliás, isso que você falou é super importante, o ajustar a máquina ao corpo. Porque Exato. Eu vejo muito que acaba acontecendo o seguinte, sai uma pessoa da máquina, de uma estatura, de uma força diferente, o outro senta e simplesmente faz, né? No caso da osteoporose é ainda mais arriscado, porque vai estar fazendo uma coisa por fazer e vai estar podendo até às vezes prejudicar, né? Exatamente. Posso te dar até um exemplo? Na academia tem aquela cadeira extensora, né? Então é um exercício que a pessoa que tem 1,90 m levanta as duas faz. pernas assim, né? Exatamente. A pessoa que tem 1,60 m faz naquele aparelho. Então é muito importante a regulagem do aparelho ali, né? Você encostar toda a sua lombar, né? Você manter isolado os seus joelhos para você poder ter um movimento articular ali, a amplitude correta. Isso muitas vezes não acontece, né? A pessoa não consegue ajustar ali e fica, às vezes, com vergonha de pedir ajuda. E o profissional, às vezes, não tem... Ou ele não consegue acompanhar todo mundo, ou ele também não tem o feeling ali de, às vezes, chegar, está precisando de ajuda, né? Então, tudo isso faz a diferença, né? É isso que vai dar o resultado ou não. Com certeza, é consequência de um resultado melhor. E, assim, para o pessoal que, de repente... Porque às vezes faz uma semana, às vezes esquece na outra como é que faz, então, de repente marcar, né, que é uma coisa que às vezes eu faço, por exemplo assim, tem 5 pontinhos lá, eu tenho que ficar no penúltimo, eu tenho que ficar no último, para sempre lembrar que na hora que sentar no aparelho, já ajustar para depois não ter problema, né? Sim, sim, exatamente. Cuidar bem disso, né? Porque também isso muda a forma como você faz a atividade, né? Sim. É a questão da carga, você quis dizer, né? Da carga, ou até da onde que tem que estar. No caso da extensora, sim, tem uns botõezinhos lá que você tem que encaixar para ficar na altura certa do tornozelo. Do tornozelo e do joelho, isso, né? E aquilo ali confunde muitas pessoas nesse aparelho, né? Porque às vezes a pessoa coloca muito no dorso do pé ou coloca já na canela e acaba, na hora de fazer o movimento em si, não consegue. Ou acha que está muito difícil, mas é porque não está ajustado. Justamente por isso. E isso acontece muito, infelizmente, né? Todos os dias tem a gente que pedir ajuda, tem né? que pedir auxílio. Tem alguma atividade que não é legal para quem tem osteoporose, para quem está fazendo uma prevenção aí? Sim. Os exercícios com alto impacto, por exemplo, que assim, pela faixa etária até, é que o CrossFit hoje está entrando muito forte, né,
nas academias, hoje está ficando acessível para as pessoas. Então, eu deixo isso como um cuidado. A pessoa, às vezes, com 40, 45 anos, já está praticando CrossFit, com 50 anos, então a pessoa às vezes já está entrando nessa fase de osteopenia. Então, ela tem que tomar cuidado, porque são exercícios que têm uma alta complexidade de movimentos, né? E não por culpa da modalidade, né? Não é nenhuma uma menção a isso, mas o cuidado mesmo na hora da realização do movimento, né? De você preparar primeiro o seu corpo. Começa com coisas mais simples de se fazer, né? Uma caminhada, mas não uma caminhada de passeio, né? Uma caminhada mais rápida, mais condicionada. Lembrando sempre que quem está começando tem que observar o próprio corpo, cuidar, para não sair aí disparado e depois ter problema, né? Exatamente. Outra dica também, a natação, para esse tipo de problema, ela não é tão interessante, né? Porque a natação, como ela não tem aquele impacto, que também é indicado, ela trabalha a parte aeróbica. Então, não resolveria diretamente o problema da osteoporose. E daí não fortalece a musculatura. Fortalece a musculatura. Você vai trabalhar o sistema cardiovascular, condicionamento cardiorrespiratório, mas não vai trabalhar a musculatura. Ou seja, pode nadar, mas tem que fazer musculação também. Pode nadar, mas tem que complementar com a musculação. Não dá para fugir da musculação, não dá pra fugir. Né? Então tá, joia. Tá bom? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigado, boa tarde.